Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, e saudando a todos aqueles que nos acompanham também nos programas gravados, no site da Loja Esotérica Virtual Alevir, e também aqueles que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Grande abraço para todos vocês que acorrem de segunda a sexta-feira, sempre às 9 da noite, aqui com temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E dando prosseguimento, ouvintes, no dia de hoje, aos nossos comentários dos capítulos do livro Fundamentos de Teosofia, de C. Gina Rajadasa, esse livro que foi recentemente lançado pela editora Teosófica, está à disposição para vocês adquirirem aqui no site da rádio, na Esotérica FM, também no setor de livraria do site da Alevir. Vocês acham esse livro, que é uma maravilhosa introdução à teosofia. Estamos chegando no dia de hoje ao 7º capítulo desse livro, que vai nos trazer ideias sobre a evolução dos animais. É um tema muito importante, ouvintes, porque para compreendermos realmente como o ser humano atingiu o que ele hoje é, nós temos que entender bem o que se passou no reino imediatamente anterior ao reino animal. E há um processo que é descrito aqui no livro de Gina Rajadasa, que é uma das coisas mais fundamentais dentro do esoterismo, que são as duas linhas que nós vemos na natureza, a linha evolutiva e a linha involutiva, né? Porque muitas pessoas desconhecem que há realmente elementos, há seres na natureza que ainda estão num processo involutivo, ou seja, estão descendo em direção à matéria. Não é o caso nem do ser humano, nem dos animais, nem das plantas, nem dos minerais. Todos esses reinos já estão no caminho evolutivo. Mas antes do mineral existem os reinos elementais, e estes sim, ouvintes, estão evoluindo. Inclusive há hierarquias criadoras, hierarquias de seres que estão ligados justamente com esta linha involutiva, ao qual realmente não é adequado o nosso contato com essas hierarquias. E lamentavelmente nós vemos que há muitas pessoas que, pensando que estão fazendo alguma coisa espiritual, que estão fazendo alguma coisa evolutiva, que estão se espiritualizando, as pessoas começam a mexer com aquilo que elas chamam de magia, né? E no final das contas, o que elas estão fazendo é entrar em contato com elementais, com espíritos da natureza, que não realmente ajudam a nossa alma, o nosso espírito a evoluir. Então a gente, desde aquela onda, aquela verdadeira moda que existiu, que falava a respeito dos gnomos, das fadas e outros seres da natureza, estes seres, ouvintes, são seres involutivos, porque eles estão trabalhando necessariamente com a natureza, fazendo com que se manifeste o plano divino dentro da natureza, mas o rumo do caminho desses seres é em direção à matéria. Por isso que não é conveniente ao ser humano invocar esse tipo de força, porque nós já temos uma série de elementais que compõem o nosso corpo
físico, no seu nível etérico, compõe o nosso corpo astral, nosso corpo mental, e mesmo que nós não queiramos, nós já temos elementais introjetados dentro de nós. Então, invocar esses seres da natureza que trazem forças muitas vezes muito poderosas, né? E há pessoas que acham que é vantagem estar em contato com essas forças. Vou dar um exemplo, por exemplo, os elementais, os espíritos da natureza que estão ligados, por exemplo, com a atmosfera, por exemplo, que são causadores das chuvas, das tempestades, né? Quando nos céus se forma uma tempestade com o disparar de raios, o ribombar de trovões, ali estão poderosos elementais que estão atuando, que necessariamente vão fazer desabar toneladas e toneladas, né, de água, que podem ou não causar problemas aqui na Terra. É óbvio que é necessário que essa água venha para a Terra para irrigá-la, para que as plantas cresçam, para que haja todo o processo da vida, mas nós sabemos também que muitas catástrofes acontecem quando chuvas torrenciais acontecem. E há pessoas que tentam justamente invocar, né, inclinar a atuação desses elementais. Há anjos também envolvidos dentro dessa linhagem. Então o ser humano precisa conhecer realmente o que é evolutivo e o que é involutivo, para que ele não fique preso exatamente naquilo que nós já deixamos para trás, ouvintes, esses reinos anteriores, para os quais nós já somos verdadeiros mestres, né? Então o que nós temos que compreender, ouvintes, é que a vida que se manifesta na natureza é principalmente a vida divina, né? É a vida de Deus que está manifestada na beleza da natureza, que é captada nos seus arquétipos, né, nas suas ideias sublimes pelos anjos, e os anjos impregnam a natureza de uma forma prática, comunicando essas ideias para que elas sejam realmente trazidas à realidade através dos espíritos da natureza, que são quem infundem nas plantas, modelando até a própria genética da natureza com a vida divina. E sobre isso nos diz aqui Jinarajadasa nesse capítulo sobre a evolução dos animais. Qualquer vida, seja no mineral, na planta, no animal ou no homem, é fundamentalmente a vida una, que é uma expressão da natureza e ação do Logos, né? Do Verbo de Deus. Essa vida revela seus atributos mais ou menos plenamente, de acordo com a quantidade e o tamanho das limitações que teve que superar durante a evolução. As limitações para sua manifestação são maiores no mineral, diminuindo gradualmente na planta, no animal e no homem. Na evolução de seus atributos, a vida submete-se a essas sucessivas limitações. Depois de enfrentar a limitação da matéria mineral, tendo lá aprendido a se expressar na construção de formas geométricas através da cristalização, ela avança, tornando-se a vida do reino vegetal, guardando todas as capacidades que a vida aprendeu através da matéria mineral. Ela acrescenta agora novas capacidades como planta e descobre novas maneiras de autorrevelação. Quando houver sido feito bastante trabalho evolutivo
no reino vegetal, essa vida, com todas as experiências obtidas como mineral e como planta, constrói organismos no reino animal, a fim de revelar mais de seus atributos ocultos através das formas complexas e flexíveis da vida animal. Quando o trabalho evolutivo no reino animal tiver terminado, seu próximo estágio de autorrevelação ocorre no reino humano. E é esse, ouvintes, o caminho que a vida segue desde a divindade sublime até chegar ao nível humano. E além do nível humano, também existem outros reinos que também são reinos de Deus, ouvintes. Pois acima dos seres humanos estão os anjos, os arcanjos e os seres humanos libertos, né, autorrealizados como os mestres de sabedoria. Na verdade, o que cada um de nós está tentando fazer, ouvintes, consciente ou inconscientemente, é desenvolver todas as capacidades humanas para que nós possamos, então, passar a um reino superior, a um nível super-humano, que é aquele ocupado atualmente pelos anjos, pelos arcanjos e pelos mestres de sabedoria. Eles já estão nesse nível, muitos deles jamais chegaram até o nível físico, né? Os anjos e os arcanjos, com exceção dos seres humanos que passaram para o nível arcangélico, nenhum dos anjos jamais veio até a encarnação na matéria. E eles pertencem a outra hierarquia criadora, diferente da nossa, ouvintes, que é chamada a hierarquia do Ahankara, né? A hierarquia do eu separado. Então, infelizmente ou felizmente, essa característica do ser humano de ter este grande livre-arbítrio, de infelizmente transformar esse livre-arbítrio quase sempre na forma de um egoísmo exacerbado, essa que é a característica, ouvintes, de todas as chispas divinas que estão no nosso nível humano atualmente. Os anjos, por exemplo, eles não têm essa característica que nós apreciamos tanto, que é o nosso livre-arbítrio. Os anjos, eles na verdade entram em sintonia com a mente universal, com a mente de Deus, e a partir dessa sintonia eles traçam a sua própria ação de acordo com os desígnios divinos. É óbvio que eles podem fazer certas escolhas, que eles podem atuar como nós entendemos, de uma forma livre, mas a sua percepção da mente de Deus é total, e assim os anjos realmente ficam, a maior parte das vezes, acho que nós também ficamos, como o ser humano praticamente não se encontra dentro da economia cósmica, dentro da economia das energias do nosso planeta, porque nós fazemos de conta que nós não estamos aqui, que nós somos seres autônomos, como se nós não estivéssemos absolutamente interligados com toda a vida que está ocorrendo no planeta. Então, a nossa característica como hierarquia criadora será, ouvintes, de seres construtores muito poderosos. Cada uma das chispas divinas humanas vai ocupar um cargo muito elevado num futuro realmente muito, muito distante, quando realmente as atribuições cósmicas
forem dadas, não obviamente a nós homens aqui rastejantes na terra, mas quando a nossa chispa divina, ou seja, o nosso ser eterno unido a Deus, quando ele realmente estiver no nível não da vida planetária, mas da vida universal, ele terá desenvolvido com essa característica a capacidade de construir novos mundos, novos planetas, novos sistemas solares. É isso, ouvintes, um futuro cujo tamanho realmente é inimaginável, está diante de cada ser humano, de cada chispa divina humana. E a doutrina secreta de Madame Blavatsky nos coloca que um dos princípios fundamentais da doutrina dos mestres de sabedoria, que vibra nesse nosso universo, ouvintes, que é o sistema solar, é a necessidade da peregrinação obrigatória de todos os espíritos pelo nível material até que ele se torne um homem, um ser humano, e até que ele manifeste todas as suas capacidades. Então, ouvintes, todos nós somos seres peregrinantes. E, obviamente, que surge recursivamente aquela indagação, né? Por que nós estamos nessa peregrinação? Na verdade, ouvintes, essa consciência cósmica que nos emanou, né? Não nos criou, mas sim nós somos da mesma substância que é a substância divina. Nós somos parte de Deus nesse sistema solar, né? A sua emanação se deve ao prosseguimento de um mandamento universal que está sumarizado nas escrituras cristãs, quando se diz que o homem deveria crescer e se multiplicar, né? O crescei e multiplicai-vos não acontece apenas no nível humano, ouvintes. No nível cósmico, os grandes seres cósmicos também estão se multiplicando e exudando de si mesmo, emanando de si mesmo outras chispas divinas para que elas façam o mesmo processo, ouvintes. E a explicação, né, para essa peregrinação, ouvintes, é que, tendo passado por essa emanação, a chispa divina está mergulhada na luz eterna. E essa luz, ao mesmo tempo, ouvintes, é uma grande negação, por assim dizer, porque luz absoluta praticamente significa a mesma coisa do que treva absoluta. Talvez seja difícil para nós entender isso. Platão dizia que a luz é a sombra de Deus. E então, ouvintes, vocês imaginem bilhões e bilhões de chispas divinas mergulhadas na intensidade fulgurante da luz do Sol, no interior do próprio Sol. Então essas chispas praticamente não têm sentido ou não têm existência própria enquanto elas estiverem mergulhadas nessa luz. Elas são como pequenas velas, né? Pequenas lâmpadas acesas, irradiando luz, mas dentro de uma fonte de luz tão magnífica, tão magnânima, que então aquela luz pessoal não significa nada. Daí então que essa chama, essa chispa, essa lâmpada tem que peregrinar então até as trevas, ouvintes, até o mundo da dualidade, que é onde nós estamos nos últimos estágios, prestes praticamente a nos retirar desse mundo da dualidade
nós já estivemos, ouvintes, absolutamente submersos, né, afundados nas trevas. E hoje nós já estamos praticamente vivendo um momento que até o nosso próprio planeta já está sendo aceso pelas lâmpadas, pela tecnologia, a luz nas ruas durante a noite, onde só haviam trevas, hoje o ser humano vai preenchendo com luz. E a luz também precisa se manifestar nas nossas mentes, ouvintes. Não deve ser apenas uma questão física, mas o lado físico é um retrospecto. E assim, ouvintes, a nossa chispa divina, naturalmente, ela em persona própria, não poderia vir à matéria. Ela lança de si, como nós dissemos ontem, raios, né, porções energéticas de si mesmo, que vão então peregrinando, fazendo então o arco involutivo, ouvintes, até que um dia ela chegue ao nível do mineral. E isso, ouvintes, é realmente um processo que demora muitos e muitos milhões de anos solares. É um período extensíssimo de tempo, provavelmente ultrapassando a casa do milhão de anos e chegando ao bilhão de anos, cada uma das chispas divinas humanas, ouvintes, dos nossos companheiros que estão flutuando sobre esse planeta, navegando pelo sistema solar e pelo universo. Todos nós estamos peregrinando há muito tempo. E o elemental, ouvintes, é o nível anterior à vida mineral. E quando as chispas divinas chegam ao mineral, ouvintes, elas já sentem totalmente o processo da dualidade, apesar delas não poderem ainda compreender, né, serem destituídas de mente, mas vocês imaginem uma consciência que está no mineral, como essas que estão nos objetos que nós estamos utilizando exatamente nesse momento. Aqui, ouvintes, nessa mesa, nesses computadores, nessas paredes, na madeira desses móveis, há consciência espiritual por trás dessa substância mineral. É óbvio que não é para cada móvel, para cada tijolo, para cada metro quadrado de terra, não há um espírito, uma chispa divina, ouvintes. É muito mais a vida do terceiro aspecto de Deus, né? Do Espírito Santo de Deus, que entra na matéria, como por exemplo nós vemos num reino um pouco acima, né? No reino vegetal, quando nós lemos aquela placa, né? Não pise na grama, não quer dizer que cada folhinha de grama, ouvintes, ali tenha um espírito naquela folha, mas é a vida divina que está ali, ouvintes, e no conjunto de milhares de plantas por trás dela, aí sim, por trás dessa quantidade enorme de plantas, existe sim um espírito que está regendo aquela vida. Então nós vemos isso também, esse nosso planeta verdadeiramente, ouvintes, ele é dominado não pelo ser humano, nem mesmo pelos animais. Os grandes numericamente falando, seres do nosso planeta são as bactérias, são os insetos. Para cada ser humano, ouvintes, existem cerca de 50 bilhões de insetos sobre o nosso planeta. Então façam essa conta, né? 7 bilhões de seres humanos multiplicado por 50 bilhões de insetos. Vocês vão descobrir um número
tão fantasticamente grande que não consegue, ouvintes, representar a gama de seres vivos que estão aqui. E tudo isso, ouvintes, primeiro evoluiu para finalmente chegar no nível que estamos nós hoje. E no nosso segundo bloco do programa de hoje, nós vamos falar sobre o processo da alma grupo, ouvintes, que é um método pelo qual a evolução tornou possível que houvesse a individualização, então, para que houvesse o que nós chamamos hoje de ser humano. E vamos falar também das ondas de vida, que são muito importantes para nós compreendermos como esse processo caminha até que a evolução possa se completar dentro do que nós estamos buscando. Então vamos fazer aquele intervalinho, ouvintes, enquanto eu me refresco aqui um pouco. Vocês ficam com aquele tradicional convite da Levir. Você que ainda não é associado da Levir, ouçam essa mensagem, ouvintes, se você pode, se você aprecia o nosso trabalho, se una a nós e venha nos patrocinar para que a nossa iniciativa na internet possa não só ser mantida, mas possa se expandir como ela tem feito nos últimos 18 anos e desde 2006, 2007 estamos aqui também com a Rádio Esotérica FM. Vamos ao intervalo, ouvintes, e voltaremos já. O melhor da música. Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio.
e aos que tiverem disponibilidade material. Somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, estudando com vocês temas do livro Fundamentos de Teosofia de C. Jinarajadasa. Esse C do Jinarajadasa é Kurupumulaje Jinarajadasa. Esse é o nome completo do nosso querido estimado Raja, que visitou o Brasil muitas vezes e disse inclusive que se ele pudesse escolher um país para reencarnar, que ele escolheria com certeza o Brasil pela diversidade étnica, cultural e o espírito fraternal que ele teve a oportunidade de presenciar várias vezes aqui no nosso país. Deixou ele a sua marca aqui no Brasil, e temos aqui em São Paulo um centro espiritualista, um centro teosófico, que é a Fundação Centro Teosófico Raja, que foi batizada justamente em homenagem a esse grande teósofo. Mas hoje nós estamos falando sobre a evolução da vida animal, ouvintes, e com relação a isso, nós ainda temos algumas coisas para comentar aqui com relação ao que diz Jinarajadasa no seu livro. Muitas pessoas às vezes se perguntam, né, e têm dúvidas, né, principalmente por não ter estudado a fundo esse tema, né, pois as religiões são muito cruas em relação ao conhecimento da área relativa à encarnação. Muitas pessoas não creem na reencarnação porque fazem um raciocínio muito raso, né, de que se o número de pessoas no planeta vem aumentando tanto, né, já muitas vezes nós dissemos aqui que em 1900 existiam vivas nesse planeta 900 milhões de pessoas. E quando se fechou o ano 2000, ou seja, um século depois, já passavam de 6 bilhões de pessoas. E aí a pessoa pode imaginar, poxa, mas se é reencarnação, então estão sendo criadas almas novas, né? Que é a ideia que muitas religiões têm, que quando nasce um corpo, que Deus criaria uma nova alma. E a verdade não está, ouvintes, em nenhuma dessas visões, né? O que é comentado aqui no livro de Jinarajadasa, é comentado por Madame Blavatsky, comentado por Leadbeater, é que na verdade existem ondas de vida aonde a divindade solar emana de si uma quantidade incalculável, na casa realmente dos muitos bilhões de chispas divinas, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, de forma a prover, ouvintes, as consciências que vão estar por trás das formas que surgem nesse nosso sistema. Então, as chispas divinas que estão no nível humano atual, a estimativa que foi declarada por Charles Leadbeater é de que
estariam no nível humano atualmente cerca de 60 bilhões de chispas divinas. Então, se nós estamos nesse exato momento com cerca de 7 bilhões de seres encarnados, na verdade, isso é pouco mais do que 10% da totalidade, né, dos seres espirituais que poderiam se encarnar nesse planeta como seres humanos. Então, o número de habitantes humanos no planeta Terra ainda vai aumentar muito. A minha aposta pessoal é que nós vamos chegar a um número por volta entre 15 e 20 bilhões de seres humanos. E há pouco tempo atrás eu vi uma pesquisa científica que indicava que desde o começo dos tempos até hoje, e esse número é muito parecido com o número que Leadbeater aventou, a ciência calculou que cerca de 50 bilhões de seres humanos já estiveram encarnados ou nasceram, né? Encarnado é como a teosofia e o espiritualismo vê, mas a ciência crê que 50 bilhões de corpos de seres humanos já nasceram um dia sobre esse planeta, e nesse exato instante, né, estão por sobre a superfície do planeta vivos 7 bilhões de seres humanos. Se nós somarmos a esses 7 bilhões os 900 milhões que estavam vivos há um século atrás, só aí já são cerca de 8 bilhões de seres humanos que estiveram e estão vivos no planeta apenas em um único século, né? Nós estamos vivendo um período de expansão e verdadeiramente explosão demográfica por sobre o planeta. E obviamente antes de nós estarmos no nível humano, nós estivemos, ouvintes, no reino animal. Mas o que os livros teosóficos, né, principalmente a Doutrina Secreta e outros escritores têm comentado a esse respeito, de que está fechada a porta da passagem entre o reino animal e o reino humano. Até porque, para que haja o atingimento dos planos para o nosso conjunto de mundos, né, de planetas no nosso sistema solar e na Terra, muito especificamente na cadeia terrestre, né, realmente não se poderia mais abrigar as almas que vêm do reino animal. Apesar de nós sabermos, né, por experiência, de que há milhões e milhões de animais que praticamente já estão quase, né, faltando só falar para serem seres humanos, porque já convivem conosco, são animais domesticados, são animais extremamente sensíveis, inteligentes, que respondem aos comandos, agem inteligentemente com os seus donos e são treináveis, manifestam inteligência, são capazes até de escolher certas coisas, vivem dando muita alegria, muita satisfação aos seus donos, e esses animais realmente nos tratam como se nós fôssemos os seus mestres, né? Eles não entendem plenamente o que nós fazemos, e a maior parte dos seres humanos também não entende o que faz aqui nesse mundo, mas os animais entendem muito menos. Então, para os animais, nós somos seres realmente divinos. E o que permitiu, ouvintes, nós humanos chegarmos a esse nível no qual nós nos encontramos hoje, é o chamado fenômeno da alma grupo, a alma grupal. E sobre ela
Gina Rajadasa nos diz aqui no seu livro. Para compreender a evolução dos animais, é necessário entender claramente o que é a alma grupo animal. Da mesma maneira que, do ponto de vista teosófico, o ser humano individual não é um corpo físico, e sim uma entidade espiritual invisível que possui um corpo físico, o animal tampouco assim o é. O verdadeiro animal não é o seu corpo, é sim uma vida invisível que age sobre a forma animal, como o faz a alma do homem sobre o corpo humano. Essa vida invisível que energiza as formas animais é chamada de alma grupo. A alma grupo é uma determinada quantidade de matéria mental carregada da energia divina de Deus, do Logos. Essa matéria mental contém uma vida definida no grau animal da evolução, e nessa vida existem todos os possíveis desenvolvimentos de consciência e atividade dos animais. Essa alma grupo animal foi, em ciclos anteriores, a alma grupo vegetal, e antes disso foi a alma grupo mineral. De modo que agora, no estágio que estamos considerando, a alma grupal animal já está altamente especializada, o que é o resultado de suas experiências nas matérias vegetal e mineral. No estágio atual da evolução, não há somente uma alma grupo animal para o reino animal como um todo, da mesma forma que não existe apenas um tipo físico para todos os animais. E do mesmo modo que, na evolução das formas, temos hoje uma divisão em reino, sub-reino, grupo, classe, ordem, família, gênero e espécie, há divisões semelhantes na alma grupo animal. E aí, ouvintes, está realmente a chave para nós entendermos a manifestação dos animais, pois nós sabemos que os animais são claramente seres instintivos e que manifestam as características da sua espécie automaticamente, praticamente poucos dias após o seu nascimento. Um cãozinho, o filhote de um cachorro, ele manifesta sua natureza dessa espécie. Assim com o gato, com o cavalo, com o macaco, com todos os seres do reino animal que nós conhecemos, todos eles manifestam os comportamentos, os instintos da sua espécie. Já com o ser humano, nós sabemos que é muito diferente, porque o ser humano parece que não se conforma direito no útero da mãe, e se ele realmente não receber uma educação, não for amado, não for acalentado e não receber a cultura humana, o ser humano praticamente não põe para fora o instinto de ser humano. E nós temos esses casos realmente extraordinários de seres humanos que foram criados por lobos na floresta, ou foram criados por macacos ou por cães, essas crianças que foram criadas por esses animais, sabe-se lá Deus como elas sobreviveram, mas ao invés de manifestarem as características humanas, elas incorporaram as características daqueles animais, grunhindo como animais, latindo, uivando, andando com as mãos e os pés como se fossem patas, sem aprender a fala. Então, isso que nós somos, amigos e amigas ouvintes, como seres humanos, é realmente algo que nos é
transmitido de uma maneira cultural e muito mental, né? Ao contrário do que acontece com os animais, pelo fato justamente deles terem uma alma grupal, então cada animal puxa daquela alma grupo essas informações e manifesta diretamente, né? Não é simplesmente uma coisa genética, né? Porque senão, se fosse apenas uma questão material, o ser humano também manifestaria sua humanidade automaticamente. E não é isso que tem sido constatado. O ser humano precisa realmente de um grande desenvolvimento para que ele possa realmente se manifestar como ser humano. E a alma grupo, ouvintes, ela é o processo pelo qual o mineral, o vegetal e o animal acumulam as experiências para que ele venha realmente a se desenvolver. E a diferença que existe entre a alma grupal e a alma individual é tão grande que realmente nós temos que comentar justamente o processo. Então o ser humano, a cada vida, a cada encarnação, ele busca certas experiências, certas energias que são depositadas após a morte na aura, no seu ovoide áurico, o corpo causal, que é de matéria mental abstrata, e de uma forma totalmente especializada, ou seja, as experiências que o ser humano vive são individuais, né? Então, por isso que nós vemos crianças que desde a tenra idade já manifestam certas inclinações, certas habilidades, e nós vemos que há pessoas que parece que são uma ficha em branco e podem aprender muitas coisas, mas também tem falhas de caráter que não são adquiridas, e isso obviamente demonstra que quando a pessoa é uma alma antiga, por assim dizer, é porque ela passou por diversas vidas onde ela teve a oportunidade de se enriquecer enquanto uma alma. Enquanto que o processo da alma grupo mineral, vegetal e animal, cada uma das formas que está ligada com aquela alma grupo, vamos analisar, por exemplo, uma alma grupo de cães, por exemplo, né? Cada cachorro individualmente busca daquela alma grupo, né, as características da sua espécie, e ele passa durante toda a sua vida uma série de experiências, né, que ele vai acumulando, e quando ele perece, quando ele morre, então essa energia que foi acumulada é lançada como se fosse um copo, né, individual, que retorna o seu conteúdo para um jarro, né? A alma grupo pode ser compreendida como um grande jarro, um grande balde, aonde estão as características acumuladas dos diversos animais ou das diversas plantas ou dos minerais que estão ligadas a ela. No caso, obviamente, dos minerais, uma alma grupo se estende por dezenas e dezenas de quilômetros, né? Uma única alma grupo para os minerais é uma coisa muito extensa em termos espaciais. Para as plantas, milhares e milhares de plantas estão ligadas a uma única alma grupo vegetal. E no caso dos animais, quando são animais menos evoluídos, né, animais menos complexos, são milhares de animais numa alma grupo, e quanto mais inteligentes, quanto mais sensíveis
forem os animais, menor será o número de corpos que estará ligada a uma única alma-grupo. E a alma-grupo não tem apenas uma única chispa divina ligada a essa alma-grupo. Podem ser 1, 2, 3 ou até mais chispas divinas que se ligam àquela alma-grupo. Mas quando chega no nível, ouvintes, dos chamados animais domésticos, aqueles animais que convivem com o ser humano, é óbvio que os animais evoluem muito com esse contato. Eles começam a desenvolver e pegar a substância da própria mente, da própria emoção do ser humano e, por assim dizer, a aspiração do animal é atingir aquele nível sublime que ele realmente não compreende direito, assim como nós não compreendemos perfeitamente o que é a natureza do anjo ou o que é a natureza do mestre de sabedoria. O animal também, ele observa o ser humano e, por assim dizer, anela, ele deseja atingir também aquela liberdade, aquela autoexpressão, aquela autoconsciência que o ser humano tem. Mas, lamentavelmente, ouvintes, nós não somos bons mestres para os nossos animais. A relação que o ser humano tem com o reino animal, que é, na sua maioria, uma relação de exploração, uma relação de destruição até, né? Criando animais para o consumo alimentício, criando animais para fornecer matéria-prima para a indústria, ou simplesmente, né, coisa que hoje está mais raro, até criando animais simplesmente para praticar esporte, para corrida de cavalo, para fazer rodeios. Isso, ouvintes, prova que o ser humano realmente não sabe qual é que é o seu papel nesse planeta. Nós deveríamos estar ajudando o reino animal a evoluir, porque para muitos animais domésticos nós fazemos isso. Às vezes até de uma maneira inadequada, nós tratamos o animal doméstico praticamente como se ele fosse um membro da família, né? Nós falamos com ele, nós trazemos objetos, alimentos, alguns até colocam roupa para os animais, para protegê-lo, levam eles para passear no shopping, vai para pet shop ali fazer um tratamento de beleza, cuidar do seu pelo e tudo mais. Isso não seria tão necessário. Mas no atacado nós atuamos mal com relação aos animais, porque mais cedo ou mais tarde, ouvintes, quando se abrir de novo a passagem do reino animal para o reino humano, então os animais alcançarão o nível de seres humanos, principalmente por 3 vias, por 3 caminhos, né? O primeiro deles, que deveria ser o mais adequado, o melhor deles, seria pelo amor que o animal deveria desenvolver pelos seus mestres, que são os seres humanos, aos quais realmente eles nos observam como se nós fôssemos seres divinos, seres ultra evoluídos. Então o amor seria a maneira correta de se individualizar aquela alma grupo para que ela venha a ser um único ser humano. Também uma outra forma adequada seria da inteligência, né? O animal doméstico, o animal que convive com o ser humano ou que está na própria natureza, vai desenvolvendo uma consciência cada vez mais inteligente, puxando do alto o plano mental, e é justamente o que falta ao reino animal, é
a energia mental mais abundante, e aí fatalmente a inteligência leva também o animal à individualização. E lamentavelmente, repetimos uma vez mais, ouvintes, há essa nossa incompreensão com relação aos animais, essa nossa utilização desse reino para fins egoístas nossos, leva realmente um número muito grande de animais a se individualizarem pelo ódio. Há, lamentavelmente, animais que temem o ser humano, temem a humanidade, desenvolvem uma inteligência negativa, no sentido que eles gostariam de escapar das crueldades, dessa indústria realmente da exploração que nós criamos em relação a eles. E lamentavelmente, ouvintes, repito uma vez mais, tristemente, muitos de nós, seres humanos atuais, viemos para o reino humano justamente por esse caminho. Seres humanos atuais que fomos do reino animal numa esfera anterior, e a humanidade anterior, ouvintes, não tratava também muito bem o seu reino animal, que éramos nós. As nossas chispas divinas estavam em outra situação. Nós ocupávamos as formas animais, e aquela humanidade anterior, que deveria ser nossa mestra, nossa instrutora, também nos explorava, também nos matava para nos comer, para comer a nossa carne, e fazia realmente uma série de coisas impronunciáveis. Então é realmente muito triste que muito, ouvintes, dessa violência que nós temos no mundo hoje, que é uma violência às vezes gratuita, que parece que o ser humano, do nada, nós nos tornamos seres violentos, fazemos a guerra contra os nossos semelhantes. No nível individual a violência é grande, no nível coletivo também. Uma das explicações mais terríveis para esse elevado nível de violência é a própria gênese espiritual do nosso gênero humano. Enquanto algumas pessoas realmente preferem amar, preferem ser inteligentes, há muitos que realmente pensam de uma maneira separatista, de uma maneira violenta, não reverente, e isso, ouvintes, é algo que nós temos que transcender. E deveríamos nos posicionar muito mais conscientemente com relação ao reino animal, deixando de explorá-lo e passando, na verdade, a ajudá-lo a alcançar o seu objetivo. Porque são bilhões e bilhões de outras chispas divinas que vão um dia serem humanas, vão ser humanas, e nós, ouvintes, lá na frente teremos que ser para elas mestres espirituais. Então que esses animais, ouvintes, venham para o reino humano pelo amor e pela inteligência, e jamais pela violência. Vamos começar isso amando aos nossos animais, porque eles, ouvintes, no futuro vão se individualizar e vão ser a futura humanidade. E isso tudo vocês vão encontrar com muitos detalhes aqui no livro do Gina Lajadasa. Blavatsky, também a Doutrina Secreta, comenta isso. Muitos livros de Charles Leadbeater também falam a respeito desse assunto. Remeto vocês a essas obras, ouvintes, para vocês conhecerem os detalhes acerca disso. O nosso programa é, na verdade, um aperitivo intelectual para que vocês estudem e compreendam, ouvintes, como a vida toda está interligada. Nós, seres humanos, temos um grande livre-arbítrio. Vamos usar esse livre-arbítrio para
ajudar o plano divino, ouvintes, que é a evolução. Vamos ajudar a nossa própria evolução e dos outros reinos que estão juntos conosco aqui nesse planeta maravilhoso que é a Terra. E, ouvintes, uma vez mais, pelo adiantado da hora, nós temos que colocar ponto final em mais uma edição do programa Lux Esotérica, agradecendo muitíssimo a audiência de todos vocês que nos acompanham ao vivo e também nas gravações. Somente, ouvintes, nos resta aqui evocar uma energia superior, encerrando o nosso programa com o mantra do ser interno, para o qual eu peço a atenção e a interiorização de vocês. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que essa bênção que vem do grande instrutor do mundo siga até o coração de vocês e que essa chispa divina possa se expandir cada vez mais, que a luz oculta, a luz esotérica, seja a luz que ilumina as vossas vidas e o caminho da vossa evolução. Esse humilde servidor dessa causa fica uma vez mais por aqui, convidando a todos para continuarem na nossa sintonia com a musicalidade da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM, durante todo o dia com muito boa música e à noite sabedoria para a sua alma. Me despeço, ouvintes, com aquele forte, aquele caloroso, fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, esperando a presença de vocês na próxima e vindoura edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.